Hoje quero falar sobre o pecado perdoado não isenta das consequências, né? Vamos ir de leve assim entrando nessa palavra e vamos ver até onde o Senhor vai nos levar. Pai, nós oramos neste momento. Senhor, levantamos um altar de adoração a Ti. E agora, Pai, nós queremos nos alimentar da Tua palavra, queremos nos alimentar de Cristo, e nós oramos, Senhor, que o Senhor venha ministrar dentro de nós, no nosso espírito, nos tomar por dentro, Senhor. Deus, nós oramos pedindo a Deus, todo o véu que nos impede de entender a Tua palavra, toda a dificuldade, Senhor, que há na nossa alma, que há no nosso ser, de compreender o Teu Evangelho, nós agora levamos cativo a cruz de Cristo, Senhor. Dá-nos entendimento, dá-nos compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Nós vamos ler Gálatas capítulo 6, verso 7, daí depois a gente senta e vamos estar mergulhando o coração nessa palavra. Gálatas capítulo 6, verso 7, nós vamos ler até o verso 10. Diz assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Amém? Você pode sentar. Antes de mergulhar nessa questão de Gálatas 6, antes de falar sobre o perdão que não nos isenta das consequências, eu preciso falar um pouco sobre o que é a remissão de pecados. O poder que há nessa remissão de pecados e o quanto ela é importante na nossa vida. Efésios 1:7 diz assim, ó: nele temos a redenção. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Depois em 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma das coisas que Jesus nos dá quando nós o recebemos, quando nós somos salvos, é a remissão dos pecados. O que é a remissão dos pecados? A remissão dos pecados é o perdão de uma dívida que nós não poderíamos pagar. A remissão dos pecados é o perdão de todos os nossos pecados. Os pecados que nos separam de Deus, os pecados com os quais nós estávamos condenados e destinados à ira de Deus. Esses pecados, os pecados que vêm da questão de sermos homens conforme a natureza adâmica, estes pecados, eles foram perdoados. Não haveria como nenhum de nós pagar essa dívida, não haveria como nenhum de nós fazer alguma coisa para receber a remissão dos pecados. Isso Jesus fez por nós na cruz. Este preço Jesus pagou por nós lá na cruz. Então isso é a remissão dos pecados. E essa remissão, esse perdão de pecados que Jesus nos deu, apagando, desfazendo, não há mais uma dívida, não há mais nada que eu deva ao Senhor por conta do perdão dos meus pecados que me impediam de me aproximar diante do Senhor. E essa remissão dos pecados, eu quero ler um texto de Hebreus, que existe bastante confusão. Hebreus capítulo 6, verso 4,
até o 6, ele diz assim, Hebreus 6, 4 ao 6: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando a si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, porque a terra só até aqui, presta atenção. Esse texto, existe muita confusão em torno desse texto. Mas o que o autor dos Hebreus quer que a gente entenda? Ele está dizendo, se um dia você recebeu Jesus, e ele vai citando todo tipo de experiência que alguém pode ter tido em Cristo. Ele diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou seja, experimentaram tudo que há do reino de Deus, mas por algum motivo, ele diz, caíram. Eles caíram, o pessoal diz assim, se perdeu agora, mas essa não é a expressão certa, o termo certo é esse que está em Hebreus, caíram, se afastaram, se distanciaram. É o que aconteceu com o filho pródigo. Ele estava em casa, ele usufruía da sua casa, ele estava com o pai, ele era um filho, e esse filho pegou e foi embora, caiu fora da casa do pai, da presença do pai, da companhia do pai. E esse filho, ele vai usufruir do mundo, ele vai aproveitar o mundo, ele vai cair no mundo, e lá no mundo, no meio de uma vida totalmente desregrada, totalmente longe de Deus, totalmente longe do Pai, um dia, o que acontece com esse filho? Ele cai em si. Esse filho cai em si, e o que ele faz? Ele volta para casa. Ele chega no seu pai, ele pede perdão, ele volta para casa. O que fica muito claro nessa parábola de Jesus? Este filho pródigo, que a gente diz pródigo porque o pródigo quer dizer aquele que gasta muito, esse filho que saiu da casa do pai, ele nunca deixou de ser filho. Ele nunca deixou de ser filho. O pai o recebe, manda que ele vá tomar um banho, coloca uma vestidura limpa, coloca o anel, faz uma festa, faz uma celebração, e ele diz, o meu filho estava morto e agora viveu. Mas esse filho nunca deixou de ser filho. Então qual é o problema? O que Hebreus está dizendo? Se um dia ele experimentou da graça de Deus, se um dia ele teve todo tipo de experiências com Deus e caiu, o que esse filho agora precisa fazer? Ele precisa se levantar e voltar. Mas pastor, ali diz que não pode novamente, ele não pode de novo se arrepender. Ele não pode de novo se arrepender, o arrependimento de remissão de pecado. Isso não pode acontecer. Porque o que alguém vai estar querendo dizer? Agora ele precisa voltar, ele precisa receber Jesus de novo, ele precisa ser salvo de novo. Mas nós já entendemos que se você foi salvo, essa salvação nunca foi tirada de você. Então o que o autor dos Hebreus está dizendo? É impossível que agora, que ele retorna, que ele levanta-se de onde ele estava, não há necessidade que essa pessoa que caiu, que esteve longe, que esteve afastada, de novo precisa acontecer uma remissão de pecados. O arrependimento de remissão de pecados já aconteceu. O que ele diz ali? Não há mais como voltar a estabelecer um novo fundamento, porque o fundamento já foi colocado. Qual é o fundamento? Cristo já foi colocado. Mas ele saiu, ele caiu, ele se distanciou. Levanta-se, pede perdão ao Senhor e segue em frente. Levanta-se, pede perdão ao Senhor e segue em frente. Faça como o filho pródigo.
Ele disse assim: eu andei por aí, eu não sou mais digno de ser chamado de filho. E o que o pai disse para ele? Para de falar bobagem, você é meu filho. Ele podia, por conta do estilo de vida que ele viveu fora da casa do pai, ele podia dizer: eu não sou mais o teu filho. A gente faz os evangelismos e aquelas pessoas que a gente aborda ali, elas pensam assim: agora eu estou perdido, agora o que eu vou fazer? Eu tenho que de novo aceitar Jesus, eu não sou mais um filho de Deus. Filho de Deus, se você recebeu Jesus, se o fundamento já foi colocado ali dentro, você nunca deixa de ser. Pode não estar na casa, pode não estar na casa do Pai, pode não estar mais sentado à mesa com o Pai, pode estar longe, o mais distante que ele puder ir, mas ele não deixa de ser filho. Isso é uma lógica. Hoje nós vemos quantos pais que os filhos às vezes provocam a eles todo tipo de sentimento, mas filho não pode nunca deixar de ser filho. Às vezes algum pai diz: você não é mais meu filho, você fez isso, você fez aquilo, eu vou te tirar da herança, eu não sei o que. Mas isso não existe, são apenas palavras. Um filho nunca vai deixar de ser filho. Um filho sempre será filho. Ele pode tomar o rumo que ele tomar, mas ele será filho. E se um dia, lá no mundo onde ele estiver, se alimentando das porcarias que são dadas aos porcos, se alimentando do que não presta, esse filho um dia cair em si e parar e pensar: poxa vida, lá na casa do pai era tão bom, lá na casa do pai não faltava alimento, lá na casa do pai eu tinha tudo. E esse filho cair em si e disser: eu vou voltar. Amém. Ele volta, é recebido, ele continua sendo filho. Ele não precisa, preste bem atenção, ele não precisa do arrependimento de remissão de pecados, porque isso já aconteceu. Quando acontece a remissão de pecados, é estabelecido um fundamento na nossa vida, que é Cristo. Sobre esse fundamento nós somos edificados. Então ele foi edificado, foi lançado o fundamento, mas lá adiante ele caiu, amém, mas o fundamento está lá. A gente vê isso nos evangelismos. Quando a gente chega lá, então, vamos dizer assim, caído no mundo, e aí eles começam a dizer: canta tal música, canta tal canção, porque embora caídos, aquilo que está dentro do espírito deles, ninguém tira. Ninguém tira, está lá dentro deles, está lançado o fundamento dentro deles. E aí a gente via lá rapazes, homossexuais, meninas, homens que estavam caídos num estilo de vida que é reprovável, mas quando eles ouviam a canção, quando aquilo ativava dentro do espírito deles, eles diziam: por favor, cante essa canção. E quantas vezes alguém dizia: eu cantava isso lá na igreja. Nós vimos isso quantas vezes. O fundamento que foi colocado não precisa ser colocado de novo. Ele não precisa de novo receber Jesus. Jesus não é um consórcio que a gente vai cada vez num culto, aceita Jesus de novo. Você aceitou? Amém, glória a Deus. Caiu? Levanta e segue em frente. Peça perdão e segue em frente. Amém? Isto acontece na remissão dos pecados. Mas o que a palavra de Deus fala mais sobre isso? Agora nós vamos ver a questão que no meio de tudo isso existe um pensamento, uma mentalidade que, bom, nós estamos na dispensação da graça, e a dispensação da graça na mente de muitas pessoas é que nós estamos na graça. Deus é misericórdia, Deus é bom, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, eu posso fazer o que eu quiser, e Deus sempre vai estar ali para me perdoar, Deus sempre vai estar ali para me restaurar, e a palavra de Deus fala de que Ele pode restaurar vidas, mas a palavra de Deus, ela fala também que esse Deus, Ele tem uma lei no seu reino. Existem várias as leis do reino, e uma das leis do reino é a lei da semeadura e da colheita. Essa lei, ela é uma lei do reino de Deus, e ela existe desde a antiga aliança.
Nós precisamos entender que alguém diz assim, lá no Antigo Testamento, Deus era ruim, Deus, ele matava, ele fazia, ele acontecia, ele exigia isso, ele exigia aquilo, mas a nova aliança não. Agora Deus é bonzinho. Agora Deus, parece que até que ele se converteu, porque agora ele é bonzinho. Mas na verdade, a graça, esse tempo, essa dispensação, ela não mudou a natureza e a essência e o caráter de Deus. O mesmo Deus que lá na antiga aliança dizia, santificai-vos, sejam santos, é o mesmo Deus que na nova aliança diz, seja santo. Ele continua exigindo santidade. O mesmo Deus que na antiga aliança falava sobre fidelidade, na nova aliança, ele diz, tudo que pode se exigir de um dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Ou seja, Deus não mudou o seu caráter, a sua natureza, o que ele exige de nós continua sendo a mesma coisa. Continua sendo a mesma coisa. Ele continua dizendo, o Elcio, você tem que ser santo, você tem que ser fiel, você tem que andar na linha. Ele continua dizendo isso. A questão é que nós ouvimos um evangelho que ele foi muito humanizado. Ele tirou Deus do centro e colocou o homem. E esse evangelho humanizado diz que Deus vai entender todas as coisas, ele vai compreender isso, ele vai compreender aquilo, ele vai ser bonzinho, até porque se ele for tão exigente, ele vai ficar sozinho lá no céu, ele não pode mandar as pessoas para o inferno. E essa ideia de que Deus alterou o seu caráter e a sua natureza por conta do homem, ela está completamente errada. E sobre a questão dessa lei da semeadura e da colheita, ou seja, existe a lei da semeadura e da colheita, o perdão não vai isentar das consequências do pecado. E é aqui que eu quero concentrar o nosso pensamento nessa noite. Deus vai me perdoar? Amém, Ele vai me perdoar. É lógico que Ele vai me perdoar, mas o perdão que Ele vai me dar não vai me isentar de que eu sofra as consequências, se houver consequências do meu pecado. Ele vai me cobrar. E Ele fazia isso na antiga aliança, e Ele fez isso na nova aliança. Eu quero tomar um exemplo do Antigo Testamento e quero tomar um exemplo do Novo Testamento, porque poderia citar vários, para a gente entender que Deus perdoa, mas Ele não deixa passar. Ele perdoa, mas Ele não deixa passar. Quer ver só? Eu quero ver o exemplo de Moisés e Arão. Você abra a sua Bíblia em Números capítulo 20. Números capítulo 20, e provavelmente você lembra dessa situação que aconteceu com Moisés e Arão. Números capítulo 20, verso número 7, nós vamos ler até o 12, 20, verso 7, olha só, o que aconteceu. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como ele tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, Deus disse, reúna o povo e fale à rocha. Aí Moisés chega lá, reúne o povo, e antes de fazer o que Deus mandou, Moisés resolveu dar um discurso. Aí Moisés
tomai o bordão, ajunta ao povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, e assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, que lhe tinha ordenado. Verso 10, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes. Deus não mandou falar, dizer nada disso. Ouvi agora, rebeldes. Porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e fez o quê? Feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. O que Deus mandou Moisés fazer? Reúna o povo e fale a rocha. Foi o que Deus mandou. Moisés reuniu o povo, ele estava estressado, estava irritado, porque as pessoas estavam cobrando dele, e falando, exigindo e falando. Aí ele reúne o povo. Antes de fazer o que Deus mandou, ele resolve dar um discurso: vocês são rebeldes, você não sei o que. Tá, aí ao invés dele falar a rocha, ele pegou o cajado e deu 2 pancadas na rocha. Deus não mandou dar 2 pancadas, Deus mandou falar a rocha. Aí o verso 12: mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não cresces em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. Então ele diz aqui, porque vocês não fizeram o que eu mandei, vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês não vão entrar. Moisés fala com o Senhor, Moisés pede perdão a Deus, e ele diz: tudo bem, você está perdoado, mas você não vai entrar. Você não vai entrar. Você quer ver o verso? Como é que acontece isso agora? No mesmo capítulo 20, no verso 22, passou, beberam a água, todo mundo bebeu a água. Deus disse: vocês deviam ter santificado o meu nome. O meu nome seria engrandecido se vocês chegassem ali e falassem a rocha, e a rocha ia liberar água para vocês. O meu nome seria engrandecido. Mas não, vocês fizeram o que deu na cabeça de vocês. Vocês fizeram o que achavam que deviam fazer. Agora vocês não vão entrar na terra de Canaã. Foram perdoados? Amém. Mas na terra prometida vocês não vão entrar. Vocês não vão entrar com o povo. Aí no mesmo capítulo 20, no verso 22, diz assim, então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel e toda a congregação foram ao monte Or. E disse o Senhor a Moisés e Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, faze-o subir ao monte Or. Depois despe Arão das suas vestes, as vestes sacerdotais, e com elas, e veste com elas a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido ao seu povo e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão das suas vestes, as vestes sacerdotais, e vestiu com elas a Eleazar seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e a Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. Eles foram perdoados? Foram. Mas Deus disse: vocês não vão entrar. Infelizmente, vocês não vão entrar. Você sabe que quando os espias voltaram, e eles começaram a contar como era a terra de Canaã, como era aquele lugar, 10 deles disseram: nós não podemos entrar, porque a terra é ruim, porque a terra ela tem gigantes, porque nós vamos ser consumidos, nós nunca vamos conseguir tomar essa terra.
Calebe e Josué disseram: realmente, tem gigantes, eles são muito fortes, mas nós vamos, porque o Senhor vai conosco. O Senhor disse que vai nos dar a terra, nós vamos entrar lá e vamos tomar aquela terra. Mas o discurso daqueles 10 influenciaram todo o povo. Todo o povo. E aí o que Deus disse? Olha, sabe uma coisa, Moisés? Separa aqui, eu vou matar todos eles, e de ti eu vou fazer uma nação. E aí Moisés disse: não, Senhor, não, perdoa, Senhor, perdoa. Deus disse: tá bom, eu perdoo. Mas eles não vão entrar na terra. Eles não vão entrar na terra. Somente Josué e Calebe. Até ali, Moisés e Arão entrariam na terra. Aí Moisés e Arão fazem essa bobajada e eles também não entram. Quem entra de todo aquele povo, 3,5 milhões de pessoas, todos aqueles que saíram da terra, saíram do Egito, todos esses morreram. A geração que entrou na terra de Canaã foi a geração que nasceu nesses 40 anos do deserto. Não foram os que saíram do deserto. De toda aquela geração, apenas Josué e Calebe. Deus disse: tudo bem, eu perdoo, mas eles não vão entrar. Eles vão morrer igual. Não vou matar hoje porque você não quer, Moisés. Eu perdoo eles, mas eles vão morrer. Eles vão sofrer a consequência da sua rebeldia. Aí você pode dizer: não, pastor, está aí Moisés. Vamos lá, Moisés. Números 27. Passou um dia, passou outro, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, foram para lá, foram para cá. Números 27. Primeiro, lá no monte, Deus assim: leva Abraão, leva Arão, leva o seu filho Eleazar, lá em cima do monte, tira a roupa, tira a veste de Arão, a veste sacerdotal, coloca no filho, ele vai morrer lá. E é tão louco isso, porque Arão não era doente, Arão não estava doente, Arão não tinha nada. Ele simplesmente tirou aquela roupa, deu para o filho vestiu e ele morreu. Agora acontece com Moisés. No capítulo 27, 12, diz assim, 27, 12: depois disse o Senhor a Moisés, agora é um outro monte, é outro lugar. Disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também do teu povo, assim como teu irmão Arão, porventura no deserto de Zim. Aí Deus diz: ó, o que vocês aprontaram. No deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandato de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Eu dei uma ordem e vocês não cumpriram. Eu dei uma ordem e vocês não obedeceram. Lembra que quando Saul ele poupa o rei e ele poupa os animais, e Saul dá uma desculpa assim bem furada. Ele diz: não, mas é que nós trouxemos para sacrificar ao Senhor. Aí Samuel responde para ele: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. O que Samuel está dizendo? Nós pecamos, nós caímos, nós falhamos, nós transgredimos. Existe perdão, existe misericórdia, existe. Mas melhor do que alguém ser perdoado, melhor do que alguém ser resgatado, melhor do que alguém ser restaurado, é não pecar, é não transgredir, é não desobedecer, é viver na obediência, é agarrar-se ao Senhor. O que mais que diz a palavra? Lá depois de Deuteronômio, ele relata de novo isso. Em Deuteronômio capítulo 32, ele relata a morte de Moisés. 32, verso 48. Diz assim, 32, 48 de Deuteronômio: naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão, e morrerás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá,
no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio do povo de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Lá mais no finalzinho eu quero explicar por quê, o que significa isso. Então Moisés perdeu a salvação. O que aconteceu? Ele não entrou na terra prometida, porque a salvação representa a terra prometida. O que significa ele não ter entrado? Por que ele não entrou? O que aconteceu com ele? E o que isso importa para a nossa vida? Quando nós olhamos para o Evangelho e a pessoa entende assim: não, mas eu posso fazer o que eu quiser, se eu cair, Deus vai me levantar, Ele vai me perdoar, eu vou ser restaurado. Mas isso tem um preço. Isso tem um preço, e não é o preço que Jesus pagou, porque as pessoas gostam de dizer: eu pago um preço para servir o Senhor. Você não paga nada, Jesus já pagou. Mas agora, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, cada vez que cai e levanta, alguma coisa ficou para trás. Ele foi restaurado, foi recebido como filho, mas alguma coisa ficou para trás. As consequências vêm após ele. Moisés errou, Deus perdoou, mas ele pagou as consequências. Ele teve que suportar o peso das consequências do que ele fez. Arão podia ter entrado na terra de Canaã, mas não entrou. Moisés podia ter entrado na terra de Canaã, mas não entrou. Tá, mas isso é no Velho Testamento, pastor, e no Novo. Então vamos lá, vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E aí nós temos em Atos 9 um texto extraordinário. Quantas pessoas já receberam a Jesus? Quantas pessoas, milhares, certamente já se converteram ouvindo a pregação, uma mensagem a respeito da conversão de Saulo. Atos capítulo 9 diz assim, Atos 9, 6: mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Vamos ler o 3. Seguindo eles a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade. Aí ele segue dando a orientação do que Paulo tinha que fazer. Quantos milhares de pessoas se converteram vendo Saulo, um assassino, um perseguidor, alguém que perseguiu a igreja, alguém que deixou muitos filhos órfãos, alguém que estava assim numa ponta extrema, mas encontrou-se com Jesus na estrada de Damasco, se converteu, se tornou um dos maiores apóstolos da história da igreja. Amém? Amém, glória a Deus. Mas o que o Senhor fala para Saulo quando ele se converte? Ele recebeu perdão. Ninguém melhor do que Saulo entendeu a justificação. Ninguém melhor do que Saulo entendeu o que era a remissão dos pecados. São dele as palavras de Efésios que nós lemos. São dele as palavras explicando o que é a remissão de pecados. Mas quando esse Saulo se converte, quando seus pecados são perdoados, quando ele é recebido como filho, quando a vida de Deus entra em Saulo, o que o Senhor diz para ele? Aí nós vamos no mesmo capítulo 9, no versículo 15 e 16, diz assim: aí está lá Ananias, está lá na cidade orando e tal. Daí o Senhor vem e fala com Ananias. Mas o Senhor lhe disse, Deus disse: vai lá, Ananias, encontra com ele. Ananias disse: mas eu não vou, Senhor. Esse Saulo de Tarso não é aquele que matava os crentes? Não é aquele que matava os seguidores do caminho? É esse mesmo. Não, mas eu não vou lá, Senhor, ele vai me matar. Não, você pode ir, Saulo, pode ir lá, Ananias. E aí o Senhor está dizendo para ele: Ananias, o Senhor lhe disse: vai. Olha o que o Senhor disse: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus diz, ele é escolhido. E aí no verso 16 diz: pois lhe mostrarei
o quanto lhe importa padecer pelo meu nome. Muito bem, então Ananias se levanta e vai se encontrar com Saulo na casa daquele homem lá. Ele entra na casa, Saulo está cego, ele ficou 3 dias sem comer, ele ficou fora de si, com aquele encontro que ele teve com Jesus. Aí Ananias entra lá, e Ananias diz para ele: irmão Saulo, eu vim aqui, o Senhor me mandou vir aqui, eu vou orar por você. E aí ele ora por Saulo, as escamas caem dos seus olhos, Saulo volta a enxergar, Saulo é cheio do Espírito Santo, Saulo é batizado nas águas, uau, tudo acontecendo assim rápido. E aí, depois de tudo aquilo, ele diz assim: olha, o Senhor mandou te dizer algumas coisas. E aí Saulo diz: então me conta, o que o Senhor mandou dizer? O Senhor disse que o Senhor mandou eu te dizer, e eu vou te dizer. O Senhor mandou te dizer: você foi escolhido, você é um vaso escolhido, o seu ministério será grande, você vai andar pelas nações, você vai falar com os reis, você vai levar o evangelho por esse mundo afora, o seu ministério será um ministério internacional. Uau, quem não gostaria de ouvir uma coisa dessa, né? O cara está lá, o cara foi perdido a vida inteira, e aí vem alguém e diz: o Senhor vai te mandar, você vai ser o cara. Mas ele também disse mais uma coisinha. Pode falar, diga aí. Ele disse que você vai aprender o que é sofrer por causa do seu nome. Talvez Saulo tenha dito: mas como assim? Não, ele mandou dizer isso aqui. Por que Deus, por que Jesus diz para ele: você vai sofrer por causa do meu nome? Você tem algum motivo, você acha? Por que motivo? O que Saulo fazia? Perseguia a igreja. Ele era um perseguidor. Quando Jesus se apresenta para ele, Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. Jesus fala 2 vezes sobre isso. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Por que você me persegue? Jesus fala 2 vezes. Por que você está me perseguindo? Muito bem, Saulo, eu vou te remir, eu vou te salvar, eu vou te restaurar, eu vou te dar uma nova vida, eu vou te tornar um novo homem, mas você vai pagar, você vai semear, esse é o termo certo, você vai colher aquilo que você semeou. Você semeou sofrimento, os seguidores do caminho morreram nas tuas mãos por tuas ordens. Quantos foram perseguidos? Quantos morreram? Quantos foram levados? Quantas mães morreram? Pois agora, Saulo, você vai descobrir o que é padecer por causa do meu nome. E Saulo foi o cara. Saulo do Novo Testamento foi o personagem. Ele realmente levou o evangelho aos reis, ele realmente fundou igrejas, ele realmente espalhou o evangelho pelo mundo afora, ele realmente fez tudo o que o Senhor disse. Mas esse homem sofreu. Ele se tornou um para-raio, desde o dia em que ele se encontra aqui com Ananias, até o dia da sua morte, quando ele foi decapitado. Este homem sofreu, dia sim e outro também. Todos os dias Saulo sofreu. Ele foi apedrejado, ele foi colocado com leões, ele foi chicoteado, ele foi esmurrado, ele foi apedrejado apedrejado ele foi não sei quantas vezes. Uma das vezes apedrejaram ele, olharam, acharam que ele estava morto, arrastaram para fora da cidade e deixaram lá para os urubu comer. Este homem sofreu do que você possa imaginar. Este homem sofreu. Foi o apóstolo, mas ele sofreu. Por que Saulo sofreu? Porque ele teve que colher o que ele semeou. O que Gálatas fala? O que Gálatas 6 fala? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso é uma lei do reino de Deus. O próprio Paulo está escrevendo isso. E aí ele diz, ele nos ensina como que nós temos que lidar com isso na nossa vida. Então ele diz assim, o que semeia na sua própria carne, na carne vai colher. O que semeia na própria carne, na carne vai colher. Mas o que semeia no Espírito,
vai colher no Espírito. Vai colher no Espírito. Saulo foi perdoado? Foi. Saulo foi remido? Foi. Saulo foi salvo? Foi. Saulo se tornou o personagem mais importante da nova aliança. Tudo que Jesus ensinou, Saulo veio e ele trouxe profundidade aos ensinamentos de Jesus. Ele edificou coisas tremendas sobre o reino de Deus. Este homem que foi no terceiro céu, que entrou na sala do trono, que esteve diante do Senhor, este homem, salvo, perdoado, remido, colheu os frutos daquilo que ele semeou na carne. Porque isso é uma lei do reino de Deus. Isso é uma lei do reino de Deus. Pastor, eu não quero colher isso. Semeia direito, querido. Por isso que ele diz, se você semear no Espírito, você vai colher do Espírito. Você vai colher do Espírito. Sabe, nós não podemos olhar para a graça e imaginar que a graça é um lugar onde eu posso fazer da minha vida o que eu quiser e sambar na cabeça de Deus, dizendo, não, Deus vai me restaurar. Ele vai restaurar. Amém, caiu? Amém, levanta de novo, meu filho, levanta de novo, segura na mão de Deus, vamos levantar, vamos para frente, vamos adorar o Senhor. Ele te perdoou, Ele te resgatou. Não importa se você foi lá comer no chiqueiro, não importa se você foi experimentar o mundo, levanta. Se você é filho, levanta de novo, mas cuidado com o que semeia, porque o perdão não vai isentar das consequências. Moisés não foi isentado, o povo de Israel não foi isentado, Saul não foi isentado, Davi não foi isentado, Saulo de Tarso não foi isentado, Safira e Ananias não foram isentados. O perdão não impede que o Senhor nos cobre as consequências do nosso pecado. E há pecados, querido, que às vezes deixam um rastro de consequências, e todo dia é lançado no nosso rosto, todo dia é lançado na nossa face, e todo dia a gente tem que lembrar e dizer, poxa vida, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui dar lugar à carne? Sabe, nós, filhos de Deus, nós temos essa natureza humana. E eu conversava com uma pessoa hoje, eu disse, sim, o problema do homem todo está num único lugar. O problema do ser humano está num único lugar do seu ser, que é na sua alma. A sua alma. Uma pessoa governada por sua alma, pela sua carne, pelos seus desejos, pela sua vontade, ela vai fugir do propósito, ela vai fugir de Deus, ela vai se rebelar contra Deus, ela vai dar lugar e vazão aos seus próprios desejos. Mas se ele é um filho de Deus, nós precisamos entender que Jesus disse assim, eu vou dar para vocês o Espírito Santo. Ele vos ajudará, Ele é o Consolador. Sabe o que Jesus está dizendo? Nós não precisamos dar lugar à carne, nós não precisamos cair e levantar, nós não precisamos andar um pouco com Deus e um pouco com o mundo, nós não precisamos ficar esticando a misericórdia de Deus e abusando da misericórdia de Deus. Se você tem o Espírito Santo, nós poderíamos justificar, dizer, não, mas é que aquele momento eu estava assim e tal, e aí aconteceu. Mas às vezes tem coisas que acontecem, que mesmo que alguém é restaurado, mesmo que alguém é levantado, mesmo que Deus levante do pó, aquele pecado, embora perdoado, estará ali no seu rosto, a consequência, todos os dias, para lembrar, olha só, por que você fez isso? Moisés, por que você fez isso, Moisés? Era só falar para a rocha, era só dar uma ordem para a rocha, o meu nome seria glorificado, Moisés. Imagina, Moisés, 3 milhões de pessoas estão na tua frente, e você chega aqui a uma distância e diz para a rocha, joga água aí, e joga água. Aí Moisés vai lá e pega um pedaço de pau e bate na rocha. Não foi o que Deus mandou, não foi o que Deus disse. Deus ainda fez brotar água por misericórdia. Por que ele não entrou na terra?
Vou encerrar por aqui. Olha só o que aconteceu. O que significa não entrar na terra? O que significa essas consequências do pecado? Significa que o perdão, ele apaga uma multidão de pecados. O perdão, esses pecados, eles não estão mais diante de Deus. Ele perdoou, sim, ele perdoou. Mas esses pecados, quando nós começamos a pecar, levantar, mesmo quando restaurados, é melhor não pecar. Mas mesmo quando restaurados, mesmo quando perdoados, isso vai diminuir a herança que podemos usufruir em Deus. É como se aquilo que é nossa herança, isso fosse contaminado. E aí isso é reduzido de nós. Você deveria usufruir isso aqui, ó. Você deveria desfrutar disso aqui. Moisés, você ia entrar na terra. Você andou 80 anos para entrar nessa terra. Agora você não vai entrar. Você não vai usufruir, Moisés, da herança que está destinada a ti. Você não vai usufruir disso, Moisés. Você vai perder esse momento que você viveu para isso. Você foi levantado para isso, Moisés. Mas preferiu se rebelar. Preferiu ser rebelde. Mesmo que sejamos restaurados, e todos os dias Deus levanta e restaura muitos caídos. Deus levanta e restaura muitos caídos. Mas mesmo que sejamos restaurados, mesmo que sejamos perdoados, esse cair e levantar, onde partes vão ficando, isso vai diminuindo a nossa herança. A herança que deveríamos usufruir. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele gastou, ele perdeu uma parte da herança. Ele perdeu. Voltou a ser filho? Voltou. Mas uma parte da herança que estava destinada a ele, ele perdeu e não ia mais usufruir. Você consegue entender isso? Se nós temos as nossas lutas internas, se nós temos que lidar com a nossa alma e com a nossa carne, a palavra ela diz assim, existem inimigos que nós temos que enfrentar. Nós enfrentamos o diabo, nós enfrentamos o mundo e nós enfrentamos a nós mesmos. Mas a palavra é muito clara, ela diz, o diabo, o que a gente tem que fazer? Resiste ao diabo. Resiste ao diabo. Aí a palavra diz assim, que nós, a nossa carne, o que nós temos que fazer com ela? Pega essa carne e leva para a cruz. Pega esse desejo, pega tudo aquilo que você está vendo, que está te puxando para um caminho que você sabe que não é o seu caminho. Pega isso e leva para a cruz. Leva a tua carne, leva teus desejos, leva a tua vontade, leva os pensamentos, leva tudo aquilo que te afasta de Deus, leva para a cruz. O diabo você resiste, a Deus você se sujeita, e a carne você leva para a cruz. Mas eu não quero levar minha carne para a cruz. É tão bom usufruir das coisas da carne. Por isso que a palavra diz assim, tenha prazer na lei do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar nessa noite. Quem sabe a nossa carne está ali nos sugerindo coisas, nos dando sugestões. Mas Deus vai me perdoar. Ele vai perdoar. Mas você pode resistir. Você pode resistir porque o Espírito Santo, ele está aí dentro de você. O Espírito Santo, ele é o Consolador. O
Consolador é aquele que nos ajuda a levar o fardo, é aquele que nos ajuda a suportar, é aquele que nos dá força, é aquele que na nossa vida vai glorificar a Cristo. Nós não vamos suportar porque somos fortes, mas vamos suportar porque o Espírito Santo está em nós. Ele nos dá graça, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos ajudar. E se nós corrermos para Ele, nós vamos conseguir manter essa carne lá na cruz. A palavra diz: leve para a cruz, leve esse velho homem para a cruz, leve essa velha natureza para a cruz, leve esses pensamentos para a cruz, leve cativo a cruz de Cristo, tudo aquilo que se levanta contra Deus. É isso que nós temos que fazer. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor. Como nós precisamos que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor. Nos ajude a lidar com essa carne. Nos ajude a lidar com nossos desejos. Nos ajude a lidar com a nossa vontade, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a carregar o fardo, porque a Tua palavra diz, Senhor, que enquanto nós vivermos neste corpo corruptível, nós estamos sujeitos ao pecado. Por isso nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos da Tua força, do Teu poder, da Tua graça, da Tua ajuda, Senhor, que saibamos levar à cruz de Cristo tudo aquilo que nos está impedindo de viver o Teu propósito. Nossa vontade, nossos desejos, nosso querer, nossa carnalidade. Senhor, que não venhamos a nos fiar na certeza de que o Senhor vai nos resgatar, que o Senhor vai nos restaurar. Que nós não fiquemos esperando o dia da restauração, mas que a gente, ao invés de cair, a gente se mantenha firme, de pé, agarrado em Ti, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.